Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? E vamos para mais uma aula do nosso canal. E na aula de hoje, como o nosso combinado de ontem foi trazer o plano de estudo mais o edital totalmente verticalizado lá do concurso que vai acontecer no município de Jaboatão dos Guararapes para a Secretaria de Educação. A gente vai mostrar o nosso plano de estudos, mostrar o edital verticalizado. Aqui na descrição do link você pode baixar o PDF com o edital verticalizado para que você possa fazer o seu cronograma e também falar um pouco sobre rotina e como a gente deve estudar para esse concurso. Tudo bem assim? Então vamos lá. Então aqui nós temos o conteúdo verticalizado, lembrando que a prova será no dia 2 de julho. Então nós temos março, abril, maio, junho, julho. Temos 5 meses até a data da prova, ou seja, um espaço significativo levando em consideração os outros concursos que às vezes é 2, 3 meses no máximo, tá? A banca é FGV, como a gente viu na aula de ontem, na análise do edital de ontem, nível superior ou nível médio para aquelas professoras ou professores que vão concorrer com magistério, tudo bem? Questões são 70 questões e a duração da prova será de 4 horas e 30 minutos. Então aqui nós montamos o nosso cronograma de estudos, mas antes da gente falar desse cronograma de estudos, lembrando que esse cronograma de estudos aqui é apenas uma sugestão, isso aqui não é a chave da aprovação sua para o concurso público, muito longe disso, tá? Você pode observar o que eu falei aqui, adaptar, fazer sugestões, mudar, enfim, isso é apenas uma sugestão de estudo para otimizar o tempo, que eu sei que todos os professores têm um tempo bem curtinho, tudo bem? Então vamos observar aqui quais as características que temos aqui. Primeiramente, o primeiro bloco, que é os conhecimentos básicos, nós temos o referencial municipal curricular, em seguida nós temos as leis, em seguida nós temos as áreas de conhecimento e por fim a gente tem as legislações. Tá aqui, ó, Constituição Federal, a LDB, diretrizes e bases, referencial curricular nacional, indicadores. Então todos esses tópicos foram verticalizados, colocados um abaixo do outro, tá vendo aí, ó? Para que você possa separar por tópicos, porque quando a gente começa a estudar, isso é normal de todo mundo, e você vê muito conteúdo, dá uma angústia, você fica nervoso, professor, não vou conseguir finalizar tudo isso. Mas uma dica que eu vou dar para você, por maior que seja o conteúdo, vá dia após dia. Por mais que você pegue um livro grosso, assim como esse, então, eu jamais vou terminar esse livro, eu tenho que terminar em tal dia. O que é que eu vou estudar hoje desse livro? Hoje eu vou estudar, vou aqui no índice, página 233. Página 233 é essa. Estudei, pronto. Acabou. Amanhã eu estudo a outra parte. E eu não vou me preocupar com o volume ou quantidade de material para estudar, tá? Que é o nosso caso aqui. Muitos alunos estão falando, muitos professores, colegas meus, professor, muita coisa para estudar, muito conteúdo. Não se preocupe. Verticalizou o edital. Como é que vai funcionar esse cronograma aqui? Você vai estudar 3 disciplinas, 3 blocos, como esse aqui por dia. 3 blocos por dia, tá aqui, ó. 1, 2, 3. 3 blocos, tá aqui, ó. Certo? 3 blocos. Então, no dia, hoje é dia 19, né? Então, dia 19 do 2, estudei esse aqui. Dia 19 do 2, estudei esse aqui. Estudei por onde? Através do PDF. E 19 do 2, eu estudei Concepção da Educação Infantil através da aula. 19 do 2, assisti uma aula. Pronto, tá aqui. No outro dia, eu vou para o próximo, dia 20 do 2, eu estudei esse aqui. Dia 20 do 2, eu estudei aqui. Certo? E dia 20 do 2, eu fui para cá, assisti uma aula. 20 do 2, certo? Assim que você fez os estudos, o que é que você vai fazer? Você vai partir para solução de quê? De questões. Em seguida, professor, sim, em seguida você vai partir para a solução de questões. Você estudou esse bloco aqui de concepção do currículo, estudou esse aqui, ok, estudei ele, foi dia 19 do 2, estudei através do PDF, vou solucionar questões do bloco Concepções de Currículo. Aí quando você for solucionar as questões, preste bem atenção no que eu vou dizer, quando você for solucionar as questões, pode ser que você tenha estudado um conteúdo que não tenha nenhuma questão daquele conteúdo, certo? Isso vai ficar de alerta, por quê? Vamos imaginar aqui o seguinte, você pegou lá, né, concepção do currículo, estudou, fez a leitura, leu 1, 2, 3, 4, 5 PDFs, ou então leu só 2 ou 3, enfim, não importa a quantidade que você leu, isso vai depender do tempo que você tem disponível para estudar. Então você pegou aqui, ó, por um currículo crítico, emancipatório e multicultural. Quando você chegou nas questões, você não viu nada, nenhuma questão desse conteúdo. Você vai ficar de alerta, você vai, poxa, não tem nenhuma questão dessa. Mas quando você chega aqui, ó, as competências gerais da BNCC,
Poxa, tinha 10 questões. Das 10 questões eu acertei 6 e errei 4. Qual foi o meu rendimento? O meu rendimento foi 6 de 10, certo? Aí você vai ter que estar atento a exatamente isso que a banca vai estar cobrando. Se você tiver um vasto acervo de questões da banca, tiver um material sério, você não vai precisar estar se preocupando em pesquisar. Você vai solucionar questões da banca. Poxa, do conteúdo de concepção de currículo que eu estudei, a maior parte das questões foram da BNCC, outra parte significativa foi concepção da avaliação da aprendizagem. Pronto, você já vai estar tendo uma ideia daquilo que você vai estar dando prioridade ao longo dos seus estudos. Porque não adianta de nada você estudar muito uma coisa que não vai estar na prova. Até porque se a gente pegar todos esses tópicos, mais de 60% não vai estar na prova. Porque imagine, se coloca uma questão desse assunto, uma questão desse, uma questão desse, uma questão desse, no primeiro bloco já acabou todas as 70 questões, concorda? Então desse bloco aqui, a banca vai colocar 2 ou 3 questões. Desse outro bloco aqui, a banca vai colocar uma questão. Desse outro bloco aqui, a banca vai colocar 3 questões. Eita, professor, como é que você sabe disso? Fazendo um estudo da banca. Pegando questões anteriores e provas anteriores da Fundação Getúlio Vargas, que é a banca organizadora desse concurso. Tudo bem assim? Agora, claro, quando você vai preparar um estudo desse, certo? Vamos até recapitular aqui. Quando você vai preparar um estudo desse, um ciclo de estudos como esse, poxa, dia 19 foi a aula, acertei 5 questões, errei 3, isso significa que eu acertei 5 de 8, foi o meu rendimento. E quando é que vai ser minha revisão, professor? Quando é que eu vou revisar esse conteúdo? Você vai revisar esse conteúdo quando você colocar 3 datas aqui, ó. Quando você chegar nesse bloco e colocar 3 datas, por exemplo, como dia 19, dia 20 e dia 22. Colocou 3 datas no bloco, você vai fazer o que? A primeira revisão. Colocou 3 datas, vai fazer o que? A segunda revisão. Colocou 3 datas, vai fazer o que? A terceira revisão. Agora, obviamente, você não vai seguir até lá o fim. Vou seguindo 3 dias, 3 dias, 3 dias, até lá o fim. Até porque quando você chegar no final, já se passaram muito tempo e você já não sabe mais o que aconteceu aqui, certo? Você vai colocar 3 dias, 3 disciplinas por dia e vai continuar o seu ciclo no primeiro bloco. Terminou o primeiro bloco, você vai voltar para cá de novo, para que você possa manter um ciclo e uma disciplina não ficar muito longe da outra na hora de fazer a revisão. Um ponto importantíssimo é que você tenha todo o seu material de estudos já pronto, porque muitos alunos eles perdem tempo pesquisando o que primeiro vão estudar. Por exemplo, imagine que nós vamos estudar aqui concepção da educação. O aluno ele não tem nenhum material de concepção da educação. Ele vai onde? Vai na internet, aí escreve lá, concepção da educação. Aí vai procurar, acha, eita, esse aqui tem 200 páginas, é muita coisa, eu quero um resumo. Não, esse aqui é poucas páginas, só tem 2. Aí ele vai procurando, aí acha um PDF e diz, eita, eu não vou conseguir ler não, amanhã eu imprimo para fazer a leitura. Pronto, perdeu o tempo de estudo dele. Ele estando com o material completo de teoria e de questões, ele vai para a teoria, ele não vai perder tempo de fazer nada. Vou lá na teoria, leio, solução de questões, teoria, solução de questões. E ele vai fazendo o ciclo dele, tá? Aí você pode estar se pensando, eita professor, eu entendi, são 3 blocos, legal, as suas dicas, bacana, só que o senhor está esquecendo de um pequeno detalhe. Eu trabalho de manhã, de tarde e de noite, trabalho no município, no estado, na particular, no cursinho, dou aula de reforço, dou aula online. Enfim, durante a semana eu não consigo estudar. Aí é aquele momento que a gente respira fundo, vamos estudar, vamos pensar o que é que a gente vai fazer. Se você que está assistindo esse vídeo quer fazer esse concurso do município de Jaboatão dos Guararapes e não tem como estudar durante a semana, ou então você trabalha de manhã e de tarde, quando chega em casa à noite, tem mulher, tem esposo, tem filho para dar atenção, tem aula para preparar para o outro dia, eu sei muito bem o que é isso, né? E não dá possibilidade de eu pegar no livro durante a semana. O final de semana vai ter que ser o seu ápice. Se normalmente na sugestão inicial é você estudar 3 disciplinas por dia, durante a semana você ia estudar quantas disciplinas? 3, 6, 9, 12, 15. Isso significa que no final de semana você tem que estudar 15 disciplinas, certo? De manhã, de tarde e de noite. É a única forma de que você consiga dar um giro nesse edital até a data da prova, absorvendo todos os conteúdos e praticando questão FGV. Absorvendo conteúdo e praticando questão FGV. Reforço novamente, este cronograma de estudo, esse edital verticalizado aqui, ele não é a chave da aprovação. É apenas uma sugestão do humilde professor Thomas, que dá para seus alunos, que pode ser útil.
ou então você pode fazer adaptações de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua necessidade. Tudo bem assim? Outro detalhe que a gente pode falar com respeito à banca Fundação Getúlio Vargas. Eita, professor, desse conteúdo eu estava fazendo as questões e percebi que quando a gente chega na disciplina de, por exemplo, legislação, a Constituição Federal, ela aparece mais do que a LDB, ou então, isso é um exemplo que eu estou dando, tá? Ou então a Constituição Federal aparece mais do que o referencial nacional para a educação. Aí o que é que a gente tem que fazer? Pegar provas anteriores da banca e olhar como esses conteúdos são distribuídos. Veja aqui, eu estou com a prova da FGV que foi aplicada esse ano de 2023 lá em São Paulo. Inclusive, eu vou deixar até essa prova aqui também na descrição do vídeo para que você possa fazer o download e observar o que eu estou falando ali, ó. O edital ele foi muito, mas muito parecido com esse de Jaboatão dos Guararapes, tá? Então a gente tem aqui, ó, língua portuguesa, informática, mas informática não tem no nosso, certo? Legislação específica, conhecimentos pedagógicos e assim por diante. Matemática, português, ciências da natureza, certo? Aqui, ó, educação infantil e assim por diante. Quando a gente pega essa prova e começa aqui, ó, matemática, foram 6 questões de matemática, certo? Quando a gente olha para essas 6 questões de matemática, olha essa aqui, ó, já está até circulada. Essa questão aqui é uma questão de regra de 3, onde ela envolve unidades de medida, regra de 3, proporcionalidade e operações com números decimais. Ou seja, ela envolve 3 blocos daquele. Essa questão aqui, ó, é uma questão que envolve também proporcionalidade, operações com frações. Vamos ver outra questão aqui. Olha essa questão aqui, ó. A professora da turma do quarto ano propôs um jogo de pau ímpar diferente. Para isso, ela organizou... Deixa eu até aproximar a questão aqui para ficar mais visível para vocês, ó. Para isso, ela organizou a turma em duplas e tal, não sei o que. Aí você diz, professor, que assunto é esse? Vamos ver que assunto é esse? Tá aqui, ó. Último tópico de matemática: eixos articuladores, jogos e brincadeiras, matemática, educação ambiental e saúde, estratégias e procedimentos de resolução de problemas. Então esse é o tópico que está lá presente na questão. Tudo bem assim? E desses tópicos que estão aqui, veja que tem 8 tópicos. A prova tem 6 questões. Essa prova que eu acabei de mostrar para você tem 6 questões de matemática. E o nosso edital tem 8 tópicos. A parte de matemática, os 2 editais foram idênticos. O único bloco que não surgiu nessa prova foi o bloco de geometria. Foi esse bloco aqui, ó. Mas todos os outros, olha aqui, ó. Grandezas e medidas, foi aquela questão que a gente viu. Probabilidade estatística, dados, coletas, leitura e interpretação de gráficos. Olha aqui, ó. Vamos ver uma que tem gráfico aqui, ó. Olha aí, ó. Essa questão onde vai fazer o uso de gráfico. E é exatamente esses pontos importantíssimos onde vai fazer a diferença na hora de otimizar os seus estudos. Porque imagina, você estuda uma coisa, estuda tanto, quando olha para a prova, não tem aquilo na prova, certo? E principalmente a gente que tem um tempo muito corrido, que precisa trabalhar, precisa planejar, precisa fazer aula. E muitas pessoas pensam, ah, mas você está em sala de aula, você já sabe de tudo. Uma coisa é sala de aula, outra coisa é estudar para concurso. Universos completamente diferentes, certo? A gente está acostumado a ensinar as pessoas. A prova de concurso é uma prova de caráter eliminatório, cheia de pegadinha, de casca de banana, questões extensas, pouco tempo. Enfim, envolve muita coisa na hora de fazer esse cronograma quando a gente vai estudar para uma prova de concurso, tá? O fato de ser professor não significa que está com a aprovação 100% garantida, não. Muito pelo contrário. Certo? E esse conceito, esse estudo que a gente fez aqui para a parte de matemática, ele serve para as outras disciplinas, para que você possa identificar se a banca está espalhando as questões ou se ela está concentrando as questões em um determinado tópico, certo? Agora, claro, é necessário para isso que você tenha um material conciso para que você não fique perdendo tempo buscando material, pegando material emprestado, imprimindo, enfim, seja lá o que for, tá? Outro ponto importante é quando a gente vai fazer o nosso estudo através de PDFs. Então imagine que você está com material de legislação. Poxa, eu estou com material completo de legislação, tem tudo isso aqui. E ao invés de você estar aqui, ó, material de legislação, tá lendo, procurando, você pode usar uma ferramenta que eu acredito que muitos de vocês conhecem, mas não custa nada falar novamente, que é a ferramenta de atalho, que é o Ctrl F. No Ctrl F você consegue ter a possibilidade de buscar palavras-chave. E em vez de você estar lendo o texto detalhado, tá buscando onde é que está aquela parte, você pega aquela palavra-chave, vai lá no seu PDF e encontra exatamente aquele recorte que você quer. Como por exemplo aqui, ó. Aqui vamos supor que nós queremos estudar a Constituição Federal. Então a gente copia o nome Constituição Federal e vai lá no nosso PDF, dá um Ctrl F e coloca Constituição Federal.
Aqui, ó, apareceu Constituição Federal, aí dá Enter, ele vai para outra Constituição Federal, Enter mais uma vez, Enter, até você achar exatamente aquilo que você estava procurando, certo? Se a gente observar, voltar aqui para o nosso cronograma, vamos observar aqui, ó, artigos do 205 ao 214, vamos procurar aqui, ó, do 205 ao 214, vamos ver se vai aparecer aqui, ó, tá aqui, ó, artigos do 205 ao 214, inserido no título 8º da ordem social, e aí você já encontrou exatamente aquele fragmento, aquela parte que você precisava estudar, ao invés de você estar folheando ou passando páginas no PDF. É só você apertar Ctrl F e colocar a palavra-chave que você vai buscar. Sei que muitos de vocês já sabem, mas para quem não sabe fica a dica, tudo bem? E com isso chegamos ao final da nossa aula. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem a prova de 2023 aplicada pela Fundação Getúlio Vargas lá em São Paulo, e também tem o nosso cronograma mais o edital verticalizado para que você possa seguir as nossas orientações ou você possa fazer as suas adaptações de acordo com seus horários, de acordo com a forma que você estuda, até porque a forma de estudar ela é muito particular de pessoa para pessoa, tudo bem assim? Lembrando que se você gostou do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que a gente ainda vai trazer muito conteúdo em relação a esse concurso lá do município de Jaboatão, e claro, nós estamos preparando um material completo, com muito carinho, para que possa servir de estudo e de guia para vocês estudarem para esse concurso. Assim que tiver pronto, a gente vai disponibilizar todo o material para vocês, exclusivo da banca Fundação Getúlio Vargas, tudo bem? Valeu e até a próxima aula.